Fala aí, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou trabalhar com um probleminha que tira um pouco o sono de vocês, tá? Que são os probleminhas ali da forma LVC, né? O que são os probleminhas LVC? É aqueles que envolvem no mesmo enunciado algo sobre lucro, sobre venda, sobre custo, tá? Bom, então é com isso que eu vou trabalhar agora. Para você entender, né, quais são os trâmites para a gente resolver esse tipo de exercício, em primeiro lugar, você deve lembrar que o lucro deve ser calculado sempre como? A venda menos o custo, tá? Então, para trabalhar melhor com essa ideia, eu coloquei aqui um exemplo. Eu falei que o custo ah, de um determinado produto que você quer adquirir para sua loja, suponha que você seja um lojista, tá? Você quer adquirir um produto lá, esse produto ele custa R$ 100 para você. Você vai colocá-lo à venda a R$ 300. E aí vamos supor que eu pergunte para você qual que é o percentual de lucro que você vai obter caso o preço seja aí de venda de R$ 300. Bom, quando a gente pensa em porcentagem, perguntei o percentual de lucro. Quando a gente pensa em porcentagem, já vem logo, ou pelo menos já deveria vir à sua cabeça, qual ideia? Ah, porcentagem é a parte pelo todo, é o quanto que a parte representa no todo. Então, se eu pergunto em percentual de lucro, é o quanto que o lucro representa no todo. Legal, mas quem que é o todo? Quem que é o todo? Então é o seguinte, se simplesmente for perguntado para você qual que é o percentual de lucro, então você tem que ter em mente que é o lucro sobre o custo. É o quanto que você está lucrando em cima daquilo que você pagou para adquirir, certo? É o lucro sobre o custo, é o quanto que o lucro representa no custo. Nesse exercício aqui, vejamos, para entender para dar um pouco mais de significado para isso. O lucro é 200 e o custo é 100. Ou seja, o lucro sobre a compra, o quanto que o lucro representa na compra, ou seja, o percentual de lucro é de 200%. Bom, então eu posso dizer aqui a seguinte coisa: 200%, isso aqui dá 2. Então eu já posso dizer que o lucro é igual a 2 vezes C. Agora vamos lembrar, qual que é a ideia de lucro mesmo? Quando do valor da venda eu retiro o custo que eu tive para obter esse produto, o lucro é justamente o que sobra. E aqui, né, fazendo esse percentual L sobre C, lucro sobre o custo, eu percebo que lucro é igual a 2 vezes C. Se lucro é o que sobra, então significa que nesse probleminha aqui o meu lucro é 2 vezes o custo. Veja se não é isso mesmo. Quando você fez 300 menos 200, perdão, 300 menos 100 deu 200. 2 vezes C, 2 vezes 100 é exatamente o 200, certo? Então essa é uma maneira de você também pensar sobre o lucro. Só que uma outra coisa importantíssima, se eu falar para você que o lucro é igual a 2C, o que é que eu posso dizer a respeito do valor de venda do meu produto? Eu posso dizer que a venda, já que o lucro é 2C, já que sobrou 2C da conta, então a venda ela cobriu o custo e ainda ganhamos 2C, ou seja, eu posso dizer que a venda é igual a 3 vezes C. É claro que essa relação aqui, você poderia ter chegado a ela fazendo o quê? Bom, você sabe que o lucro é venda menos custo. Uma vez que a gente descobriu que o lucro é 2C, então aqui ficaria 2C igual a V menos C, portanto, V é igual a 3C, certo? Beleza. É importante que você pense dessa forma aqui, tá? Porque em muitos exercícios você ganha tempo pensando dessa maneira. Um outro exemplo. Vamos supor que eu diga para você, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos supor que eu diga para você então que numa determinada transação o lucro foi de 50%, tá? Se o lucro foi de 50%, o que é que eu posso dizer a respeito do preço de venda? Vamos fazer de cabeça, ó. Para você ter um lucro de 50%, é sempre 50% sobre o preço de custo. Para você ter um lucro de 50%, quer dizer que a sua venda, ela cobriu o custo
e ainda você ganhou mais 50% do custo, ou seja, 0,5C. Isso aqui dá para você, então, 1,5C. Então, se o lucro foi de 50%, quer dizer que a venda foi 1,50C. Se o lucro fosse de 40%, a venda, então, é 1,40C. E assim por diante, tá? Veja se não faz sentido, olha só. Nesse probleminha aqui, eu falei que o lucro foi de 50%. É lucro sobre o que mesmo? Lucro sobre o preço de custo. Então, isso aqui é igual a 50%. Assim, eu posso dizer que o lucro é 0,5C. Como o lucro é igual à venda menos o custo, basta substituir aqui, ó, no lugar do lucro eu jogo 0,5C, jogo menos C para lá como mais C e eu chego, olha aqui a venda. Ó. Venda então é 1,5C, como nós já sabíamos. Tudo bem? Então é importante que você saiba relacionar o lucro com a venda, tá bom? Lucro de 50%, a venda 1,5C. Lucro de 90%, a venda qual que é? 1,9C. E assim por diante. Você ganha tempo com esse raciocínio. Bom, pessoal, agora para treinar, vamos fazer um exercício da FUVEST. É dito o seguinte, um comerciante deu um desconto de 20% sobre o preço de venda de uma mercadoria. E mesmo assim, conseguiu lucro de 20% sobre o preço que pagou pela mesma. Preço que pagou pela mesma entende-se como preço de custo, certo? É o preço pelo qual ele comprou para depois revender, tudo bem? Só que o valor da revenda é o seguinte, estava anunciado um valor e ele revendeu por quanto? Por 20% desse valor que estava ali na prateleira anunciado. Depois ele diz, se o desconto não fosse dado, seu lucro em porcentagem seria de quanto? Bom, pausa o vídeo, tenta fazer. E agora vamos olhar aqui a minha resolução, né? Eu vou fazer duas, aliás, tá? A primeira é a resolução que eu prefiro, a segunda tem muita gente que gosta, né? Porque utiliza formulinha, né? Então vamos ver quais são as duas aí. Eu vou colocar a seguinte coisa aqui. Eu vou dizer que o preço que estava ali anunciado na prateleira era de PV, tá? Era o preço de venda, PV, eu vou chamar, tá? Agora, o preço pelo qual, de fato, ele foi vendido, né, já que teve ali 20% de desconto sobre o preço que estava anunciado na prateleira, então ele foi vendido por 80%, né, do preço de venda, ou seja, 0,8 vezes o preço de venda. Bom, e ainda ele diz o seguinte, que mesmo dando esse desconto aqui de 20%, ele conseguiu um lucro de 20% sobre o preço que pagou pela mesma. Né? Então eu vou colocar aqui o seguinte, olha só, o lucro é quanto? O lucro é de 20%, né, do preço que pagou pela mesma. Ou seja, ele está dizendo que o lucro sobre custo é igual a 0,2. Se ele simplesmente tivesse dito o lucro é de 0,2, o lucro é de 20%, você teria que subentender que ele está falando do lucro sobre o custo, tá bom? Então, eu posso dizer aqui que o lucro é igual a 0,2 vezes C sobre o custo, né? Vezes o custo, aliás. Então, eu vou dizer que o lucro é 0,2 vezes, eu vou chamar de PC, o preço de custo, certo? Bom, só que pensa assim, se o lucro é 0,2 PC e o lucro é o que sobra na transação, quando eu faço venda menos custo, o lucro é o que sobra, então eu posso dizer que o valor de venda, né, que é pelo quanto ele foi vendido, né, ele foi vendido por quanto? Ele foi vendido por 1,2 vezes o preço de custo. Tá? O que é 1,2 vezes o preço de custo? É o preço de custo mais 0,2 vezes o preço de custo. Né? O que significa isso? Quer dizer que a venda cobriu o preço de custo e ainda sobrou 0,2 vezes o preço de custo. Sobrou 0,2 vezes o preço de custo. Tudo bem? É o que eu estava trabalhando ali no slide anterior, então. Só que veja só, ora a gente pode concluir que o valor vendido foi de 1,2 vezes PC. Mas aqui em cima nós temos também que o valor pelo qual ele foi vendido, né,
é de 0,8 PV. Bom, então eu posso dizer que 0,8 PV é igual a 1,2 vezes PC. Ou seja, se eu multiplicar o preço de venda anunciado por 0,8, o resultado disso vai ser igual a 1,2 vezes o preço de compra. Bom, e aí veja que o exercício pediu o que para nós? Ó? Se o desconto não fosse dado, seu lucro seria em porcentagem quanto? Bom, calma lá. Então vamos pensar aqui a seguinte coisa, gente. Se o desconto não fosse dado, o produto seria vendido exatamente por PV. Esse seria o preço, seria PV o preço, tá bom? Então, nessa expressão que eu obtive aqui, dá para a gente calcular agora quem que é o PV isolado. O que eu vou fazer? 0,8 é 8 sobre 10. Então, fica aqui, ó, 8 sobre 10 vezes PV. Isso aqui é igual a 12 sobre 10 vezes PC. Vou cortar os 10 que estão aqui, vou dividir em cima e embaixo aqui por 4, vai ficar 2PV é igual a 3PC. O que eu vou fazer? Bom, veja só, quando eu consigo isolar o preço de venda, automaticamente eu não consigo encontrar o lucro. Por exemplo, aqui em cima eu tinha, se o lucro é 0,2 vezes o preço de compra, então ele foi vendido por 1,2 o preço de compra. Mas você poderia olhar essa expressão não da esquerda para a direita, mas também da direita para a esquerda. Se você falar que o preço de venda é 1,2 vezes PC, ou seja, ele é o preço de compra mais 0,2, mais o tantinho que sobra, então esse tantinho que sobra é o lucro. Então eu poderia aqui dizer a seguinte coisa: vamos isolar o PV, porque esse aqui é o preço anunciado. Se eu passar esse 2 aqui dividindo, 3 por 2 dá 1,5. Então o preço de venda é igual a 1,5 vezes o PC. Veja só, o preço anunciado, né, sem o desconto, porque não é mais 0,8 vezes PV, né, só 1 PV, próprio PV, é 1,5 PC. Ou seja, ele é o preço de compra, né, uma vez o preço de compra, mais 0,5 do próprio preço de compra. Então, cobriu o custo e sobrou 0,5. Portanto, eu posso dizer que o lucro é de 50% do preço de custo. Então, a resposta correta para o exercício aqui seria qual? Lucro é igual a 50%. Só lembrando o seguinte, né? Que aqui eu acabei achando o lucro sobre o preço de custo, tá bom? Isso aqui que é igual a 0,5. Bom, então você pode fazer desse jeito, né, que eu acabei de fazer. Eu prefiro essa forma como eu fiz, eu acho que para mim pelo menos é mais claro. Ou então você pode utilizar a fórmula: lucro é venda menos custo. Aí você vai fazer o seguinte: no lugar do lucro, ó, o que você pode jogar no lugar? Coloca aqui 0,2 vezes o preço de custo, que são dados que ele deu no enunciado. Isso aqui é igual, olha a venda, qual que foi o preço de venda? 0,8 vezes PV. Isso aqui menos o preço de custo. E aí, fazendo aqui as continhas, né, jogando o PC lá para a esquerda, eu chego que 1,2 PC é igual a 0,8 PV. Portanto, 3 PC é igual a 2 PV. Né? Aí eu cheguei à mesma relação que eu cheguei ali anteriormente. Tá? Aqui, ó, 2PV é igual a 3PC, tudo bem? Só que ali eu não utilizei fórmula, né? Aqui eu estou utilizando formulinha, tudo bem? Bom, agora vamos pensar na situação em que não há desconto, né? Na situação em que não há desconto, quem que é o nosso lucro? O lucro seria aqui o preço de venda menos o preço de custo, não é? E aí, veja só, ou melhor, vamos colocar assim, né, para não ter confusão. É a venda menos o custo. Eu posso dizer que o seguinte, então, o lucro ele vai ser PV menos PC. PV não, né? Na verdade, 1,5 PC, né?
que eu acabei de encontrar aqui na expressão de cima, porque olha, quanto que é PV, né? Passo 2 dividindo, fica 1,5 PC, menos o preço de custo, que é PC. E aí, com isso, eu encontro que o lucro é 0,5 vezes o preço de compra. E, finalmente, passando o preço de compra dividido, eu tenho que o lucro sobre o preço de compra é igual a 0,5, e isso aqui, finalmente, é igual a 50%. Certo? Então, se você utilizar as formulinhas, naturalmente aparece para você que o que você está calculando é o lucro sobre o preço de custo. Tudo bem? E agora, exercício da Mackenzie. Olha só, numa loja, a diferença entre o preço de venda e o preço de custo de um determinado produto é 3.000. Então, vou colocar aqui, ó, PV menos PC, né, o preço de venda menos o preço de custo, é igual a 3.000. Se esse produto for vendido com 20% de desconto, então veja, o preço de venda, né, o valor pelo qual ele vai ser vendido, não vai ser exatamente PV, vai ser um valor aí com 20% de desconto. Então, ele vai ser vendido, né, o preço de venda dele, de fato, vai ser o quê? Ó? Vai ser 0,8 vezes PV, né? É a venda com 20% de desconto. Ainda assim, ele dará um lucro de 30% à loja. Olha só, eu ensinei você a relacionar o preço de venda com o lucro. De que forma? Se ele disse para nós que dará um lucro de 30%, quer dizer que o produto ele foi vendido por quanto? Olha só, se deu lucro de 30%, quer dizer que eu consegui cobrir o preço de custo e ainda sobrou para mim 30% do preço de custo. Portanto, eu posso dizer, né? Tem outra forma aqui de eu dizer qual que foi o preço de venda, né? Então, qual que foi o preço de venda? Foi PC mais 30% de PC, ou seja, foi 1,30 PC. Então, eu posso dizer que 0,8 PV é igual a 1,30 PC, tá? Essas duas coisas aqui são iguais, são duas formas de dizer o preço de venda. Elas devem ser iguais, logicamente, né? Então, veja, gente, não esqueça de fazer isso, né? O produto foi vendido com 20% de desconto, ainda assim dará um lucro de 30%. Pô, como que eu relaciono o lucro com o preço de custo, né? Eu posso dizer, então, que se o lucro foi de 30%, o preço de custo foi 1,30, né? Perdão, eu posso dizer que o preço de venda, né, foi 1,30 vezes o PC, tá bom? Eu vendi por um valor que cobria o custo e ainda sobrava para mim 30% desse custo, tá? Bom, então, essa relação aqui vai me fornecer a seguinte igualdade, ó. Se eu multiplicar por 10 dos dois lados, eu vou ter que 8PV é igual a 13PC. Né? 8 vezes o preço de venda é igual a 13 vezes o preço de custo. Muito bem. E aí, com essa equação e essa equação aqui, eu monto um sisteminha. PV menos PC é igual a 3.000. E o que mais? 8PV é igual a 13PC. Ou então, 8PV menos 13PC é igual a zero. Tá? Então, dá para resolver esse sisteminha do jeito que você... Eu multiplicaria a linha de cima aqui por menos 8 e somaria com a de baixo para assumir o PV, por exemplo. Daí encontraria o PC, né? Então, resolvendo aqui o sisteminha, encontraria que o PC é 4.800. E aí, substituindo o valor de PC em uma das duas equações, preferencialmente a primeira, né, que está mais fácil, você vai achar que o PV, né, o preço de venda anunciado, era de R$ 7.800. Logo, ele pediu para nós a soma. Então, a soma entre 4.800 com 7.800 está na alternativa D, 12.600. Então, vamos dar uma olhadinha no último exercício da aula. A diferença entre o preço de venda anunciado de uma mercadoria e o preço de custo é igual a R$ 2.000. Se essa mercadoria for vendida com um desconto de 10% sobre o preço anunciado, dará ainda um lucro de 20% ao comerciante. Determinar o seu preço de custo. Certo? Bom, então como que eu posso fazer isso aí, né? Primeira coisa,
A diferença entre o preço de venda e o preço de custo é igual a 2.000. Então, eu posso colocar aqui, ó, PV menos PC é igual a 2.000. Primeiro fato. Se essa mercadoria for vendida com 10% de desconto, então veja só, o preço de venda dela é esse aqui, né? Ela estava anunciada por PV, mas na verdade ela foi vendida por quanto? 0,9 vezes PV, ou seja, 10% aí de desconto. Então, se ela for vendida com 10% de desconto sobre o preço anunciado, dará ainda um lucro de 20% ao comerciante, certo? Então, como é que era mesmo? Eu posso dizer que se nós estamos tendo um lucro de 20%, significa que a venda cobriu o custo e ainda nos restou, né, 20% desse preço de custo. Portanto, a venda também pode ser escrita como 1,2 vezes o preço de custo, 1,2 PC. Então, ambos aqui representam o valor pelo qual a mercadoria foi vendida, então eu posso igualar esses dois. Eu concluo então que 9PV é igual a 12PC, dividindo tudo por 3, aqui vai ficar 3PV, igual a 4PC. Então veja só, o que eu tenho? Eu tenho esta equação aqui e a equação ali de cima. Tá? Posso montar um sisteminha. Sinceramente, eu acho que ao invés de isolar PV aqui embaixo e jogar na equação de cima, ou isolar PV aqui em cima e jogar lá embaixo, eu acho que fica mais fácil você multiplicar essa equação aqui por 3. Por que por 3? Porque nós teremos 3PV menos 3PC igual a 6.000. Assim, como eu tenho 3PV já isolado, basta eu substituir ali, ó, 3PV é igual a 4PC. Então, aqui vai ficar 4PC menos 3PC é igual a 6.000. Com isso, eu chego que o preço de custo foi de 6.000 reais, ou seja, a compra desse produto me custou 6.000 reais. É exatamente isso que o exercício aqui está pedindo, né? Qual foi o preço de custo? Portanto, a resposta é essa, 6.000 reais. Bom, e com isso eu encerro, tá? Eu trabalhei os raciocínios principais relativos a isso. Essa é uma matéria que cai de vez em quando, mas não costuma cair tanto assim, tá bom? É isso então, gente. Tchau, tchau.